Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e sabedoria. É o S da sabedoria. E toda fonte de sabedoria, sabe em quem está? Em Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Então vem com a gente para mais um dia do nosso banquete da sabedoria, as pérolas de sabedoria. E esse mês de julho está incrível. Como é que está? De fato está incrível para você? Você está aprendendo com a gente? Olha, se você está me ouvindo pelo rádio, eu vou passar aqui o nosso Instagram para você seguir a gente e mandar um direct. Comente comigo, passa para mim essa informação. Segue lá, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, aí você manda um direct informando como você está recebendo, que experiência você está tendo em ler o livro de Provérbios. Porque se você está comigo no dia certo aqui, no dia 4 de julho, então hoje você vai ler o capítulo 4 de Provérbios. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar algumas pérolas, mas você que tem que ter interesse em ler, meditar e vai valer a pena. Então compartilha com a gente, tá bom? E lembrando que no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, sempre a gente posta algo mais lá para abençoar você e toda a sua família. Agora, se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, nós temos lá no YouTube o nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá. Se você está pelo canal, você pode compartilhar, escrever, vale a pena. E compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Vamos abençoar vidas, vamos abençoar famílias com a sabedoria do alto. Porque a sabedoria terrena, ela é falha, mas a do alto não falha. Tá bom, gente amada? Vamos então para o capítulo 4. Eu não estou lendo para você aqui o capítulo inteiro. Eu só estou apenas comentando a parte disso. Mas o ideal é que você leia verso por verso. Capítulo 4, ele tem 27 versículos. Então vale a pena você ler um por um, ler, pesquisar. Se você tem uma Bíblia de estudo, comentários aí na Bíblia, leia para você crescer, evoluir. E o Espírito Santo vai te capacitar para um novo tempo. Quem sabe é hoje que você precisa resolver uma coisa. E Deus vai falar com você daqui a pouquinho. Então fique comigo até o final, hein? Fique até o final, é pequeno aqui, é 15 minutinhos só. Passa rápido, mas no final eu quero orar com você e por você. Muito bem, esse capítulo 4, eu percebo aqui que é justamente um ensinamento do pai para o filho, enfatizando aqui a importância da sabedoria e também do conhecimento. Verso 1 e 2 diz: Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei. Doutrina aqui é o ensinamento das verdades, ou seja, aqui está falando de instrução do pai. O pai chama a atenção do filho para ouvir as instruções e valorizar o conhecimento que ele oferece. Deus, pela sua bondade, deu para mim e para minha esposa, nós temos um casal de filhos. Primeiro temos a nossa filha, que nasceu em 1994, e depois, em 1998, nasceu o nosso filho. Então nós temos um casal de filhos queridos, hoje jovens, a filha já é casada, o filho está a caminho de um casamento ano que vem. Então temos uma família abençoada e graças a Deus eu sempre busquei, junto com a minha esposa, ensinar, dar instrução para os nossos filhos, ou indo para a escola. A gente sempre buscou acompanhá-los, fazer o melhor possível. Então isso aqui é uma instrução para o pai e para a mãe, dar atenção, chamar a atenção do filho, dar instruções para ele. Por quê? Porque quem educa é o pai e a mãe. Então aprenda isso, né? Aprenda isso aí, é de casa que tem que sair ali as instruções para o teu filho e para a tua filha. Então a gente vê aqui que o capítulo 4 de Provérbios está justamente aqui nos encorajando, nos exortando a adquirir sabedoria, a apartar-se do caminho errado, daquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Do verso 3 ao 9, a gente percebe o seguinte, ele diz assim: Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. O verso 5 diz assim: Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras
da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Verso 7 do capítulo 4 de Provérbios. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então você percebe aqui que a gente observa aqui fala do valor da sabedoria. O pai compartilha experiências da sua própria juventude, ressaltando como a sabedoria é uma proteção e um bem precioso. A sabedoria é apresentada como algo que deve ser buscado e valorizado, minha gente. É isso mesmo. Então, a sabedoria deve ser buscada e valorizada. Então, invista na sua vida espiritual. Invista na sabedoria de Deus. Então, leia ainda hoje o capítulo 4 de Provérbios e vamos nessa caminhada, porque quando terminar esse mês, nós vamos ter um grande banquete de sabedoria e será sensacional, com certeza. Eu percebo aqui que do verso 10 ao 19, ele já começa a mostrar aqui o caminho da vida. Ele faz aqui uma exortação ou um encorajamento a seguir o caminho da sabedoria, que leva à vida e à segurança, em contraste com o caminho dos ímpios, que leva à destruição. Ímpio aqui é aquele que não é regido pelos princípios da palavra de Deus. Ele pode ser encaixado nisso aqui. A pessoa que não é regida pelos princípios da palavra, ele vai andar como se fosse num paralelo mais perigoso, vamos assim dizer, né? O verso 10, ele diz assim, Provérbios 4, verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Olha que legal. Os anos de vida de um jovem é muito grande quando ele aceita as palavras, o conselho do pai, o conselho sábio. É muito importante isso, minha gente. Que coisa sensacional é isso aqui. O verso seguinte, o verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Oh, que coisa interessante, hein? É forte isso aqui, hein, pessoal? É tremendo esse negócio aqui. Olha o verso, quer ver? O verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que coisa legal isso aqui, né? Aqui a gente vê aqui o seguinte, tá bem exprimido aqui entre o caminho do ímpio, aquele que está contra os princípios da palavra, o seu destino brilha como uma promessa sempre nova. Aqui vamos assim dizer, há uma diferença, né? Então a pessoa que segue a sabedoria de Deus, que segue as orientações do Espírito Santo de Deus, ou seja, ela vai ter um mais seguro, né? Ela vai ter um caminho mais seguro, ela tem promessa aqui de vida nova, de bênçãos, de alegria, de saúde, né? Se você olhar o verso 16 e 17, que ele diz assim, o 16 e 17 diz assim, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Ou seja, aqui está falando do ímpio, aquele que não teme a Deus, ou aquele que não é regido pelos princípios da palavra de Deus. O ímpio é literalmente viciado no mal. Isso torna-se tão natural a eles como dormir, comer e beber. Então a pessoa não tem noção das questões espirituais. Então eu quero chamar a sua atenção, meu amado, você que é um ouvinte do nosso ministério aqui pelo rádio ou pelo canal do YouTube, você se entregou a Cristo? Você já declarou a sua fé em Jesus? Porque a fonte de toda a sabedoria está em Cristo, na sua palavra, no próprio Jesus. Você está entendendo? Então quando você tem um encontro com Cristo, por isso que nós incentivamos as pessoas a lerem as Escrituras, a palavra de Deus. Não só para ler, para saber uma história bíblica, mas para ter uma experiência com o Deus eterno, com o Deus vivo, o Deus poderoso, aquele que te ama,
E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados e queridos, que coisa forte isso aqui, gente. Está muito forte o agir de Deus. Mas antes de eu dar prosseguimento aqui em mais um item e orar por vocês, lembrando que no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá, no YouTube, você pode se inscrever lá, porque lá vai ter mais conteúdos. Lá a gente tem mais espaço, então a gente fala um pouco mais lá. Aqui é só para você degustar. Se você me ouve pela manhã, já é um café da sabedoria da manhã. Se você ouve esse episódio mais ao anoitecer, também é o jantar da sabedoria. Ou seja, são nomes que eu gosto de dar, né? E a gente tem também no horário, em outros horários também, durante o dia, em algumas emissoras de rádio. Então essa palavra está indo para todas as emissoras que nós ministramos a palavra de Deus. Inclusive, eu quero aqui aproveitar o dia de hoje para agradecer a você que é um semeador financeiro no nosso ministério. Você que semeia uma semente, uma doação, uma oferta, uma contribuição para o Agindo Deus Quem Impedirá, você está apoiando esse projeto através de várias emissoras de rádio. Eu não menciono o nome das emissoras porque cada um é de um grupo, né? Mas nós estamos com 2 aqui em Curitiba, nós estamos com uma em Guaratuba, litoral do Paraná, e uma outra em Balneário Camboriú. Então, ou seja, são 4 grupos de rádio. Nós estamos ministrando a semana toda e, além disso, é claro, no nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Isso eu estou te informando porque talvez você é novato, está aprendendo, quer mais informações, então vem com a gente para esse mover profético. E por último, para a gente encerrar, antes de dar mais um item e orar por vocês, lembrando que todos os domingos, às 9h30 da manhã, você que quer uma oração no presencial, nós nos reunimos em Curitiba, no centro de Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, todos os domingos às 9h30 da manhã. Mais informações no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Bom, para a gente concluir, gente, é o seguinte, do verso 20 ao 27, para fechar o Provérbios 4, ele fala justamente, ele dá aqui algumas instruções sobre a importância de guardar o coração e ser diligente em cuidar das palavras que proferimos. Por quê? Porque o coração aqui é descrito como a fonte da vida. Olha que interessante. Está escrito aqui, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No verso 24 ele diz, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então é um conselho sensacional. Aproveita o dia, aproveita ainda hoje para ler o capítulo 4 inteiro e seja edificado com esta palavra sensacional. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia 4 de julho, por esse Provérbios do dia 4. Eu espero, Pai, que realmente as pessoas do outro lado estejam entendendo esse projeto e tenham interesse de mergulhar na tua palavra, lendo, relendo e aprendendo. Ajuda cada um de nós, Espírito Santo, para que possamos compreender e possamos colocar em prática os princípios da tua palavra. Abençoa também a vida financeira, econômica de cada um deles, inclusive aqueles que têm abençoado e plantado uma semente de sabedoria no nosso ministério. Que a bênção da abundância esteja também na área das finanças de todos eles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.